O Silas Malafaia, depois de muito tempo escondido, apareceu para passar mais vergonha. Dessa vez, ele quer dar aula de direito para os ministros do STF. E, mais uma vez, ele vem com dissimulação, tentando interpretar de forma incorreta, ou seja, induzir o gado ao erro, fazendo de conta que ele entende muito e que quem está errado é o ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é simplesmente imperdível para você repassar por maior número possível de pessoas e jogar uma pá de cal nessa conversa fiada da esquerda de não querer dar anistia. Eu vou mostrar aqui a fala do eminente ministro Gilmar Mendes, decano do STF, o ministro mais influente da Suprema Corte em 2010, quando a OAB quis fazer uma revisão da anistia de 1979, foi derrotada por 7 votos a 2 no STF, o voto do ministro Gilmar Mendes, dizendo que é privativo do Congresso Nacional a questão da anistia. Antes de mais nada, é claro que ele começa com aquela conversinha povo abençoado de Deus, para tentar engajar os evangélicos. E ele quer colocar a culpa na esquerda, como se a esquerda tivesse o poder de dar a anistia. O detalhe é que a anistia, ela não é dada por um lado ou para o outro, e realmente ela é privativa do Congresso Nacional. Isso já esclarece muita coisa. Por exemplo, quando um babaca tenta pressionar o nosso ministro Alexandre de Moraes, que é o caso do Trump, pressionando o ministro Alexandre de Moraes para fazer qualquer coisa para salvar o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes pode? Não. É exatamente por causa disso, porque anistia, indulto e graça, segundo a Constituição, são atos privativos de entes políticos. O poder judiciário, por ser o poder que julga, ele não tem o poder de dar perdão. Dar o perdão é anistia, graça ou indulto é em casos políticos. É uma competência extraordinária do poder legislativo. E a ministra Carmen Lúcia dizendo que não se pode agir contra a anistia por via judicial. Por favor, preste bastante atenção na fala desses dois ministros. Reparem que ele faz questão de repetir 3 vezes a competência extraordinária do Congresso Nacional para conceder anistia. Isso é um malabarismo de comunicação, porque dentro do povo leigo, extraordinário significa algo que vai além das nuvens, né? É muita competência, é muito poder. Não, a competência extraordinária significa simplesmente que é uma competência do Congresso Nacional, que é uma coisa que não é convencional. É uma coisa que foge àquilo que é o trabalho convencional do Congresso Nacional, que é fazer lei. Aí, além de fazer lei, pode perdoar criminoso também. Por isso, competência extraordinária. Ele repete 3 vezes para fazer de conta que o Congresso Nacional tem uma competência que vai além do poder de Deus ou coisa parecida, como técnica de comunicação. Mas o significado de extraordinário nesse caso é tão somente que o Congresso Nacional, ele está lá para fazer leis, mas de forma extraordinária ele pode também, a gente sabe que ele pode conduzir CPI, ou seja, investigação, inquérito, ele pode também dar perdão a criminosos e bandidos através da anistia. Faz questão de falar, decretando anistia, o Congresso Nacional exerce a função sua privativa. É claro, gente, é privativa do Congresso. Cada tipo de perdão político é privativo de um ente político.
O perdão, chamado anistia, é privativo do Congresso Nacional. O juiz não pode dar anistia. O prefeito não pode dar anistia. O presidente não pode dar anistia. Quem pode? O Congresso Nacional. Não adianta repetir 3 vezes para fazer de conta que é um poder soberano contra o qual não há discussão. O detalhe que o Silas Malafaia esconde na hora que ele mostra a fala do Gilmar Mendes é que, embora sim seja um ato privativo do Congresso Nacional, o que significa ser ato privativo do Congresso Nacional? Significa ser ato absoluto? Não, significa que é o Congresso Nacional. O presidente da República não pode dar anistia. Significa que o STF não pode dar anistia. Significa que um vereador não pode dar anistia. Somente o Congresso Nacional. Ser privativo não significa ser absoluto, ser incontestável. Mas o Silas Malafaia esconde um outro detalhe que é muito importante. A anistia tem limites constitucionais. Ela é garantida pela Constituição como um ato privativo do Congresso, o que significa que nenhum outro pode dar anistia a não ser o Congresso. Não significa que o Congresso tem o poder de dar anistia para quem ele quiser e quando ele quiser. Não é um ato de absolutismo, é um ato privativo. E a própria Constituição limita os crimes que podem ter anistia. A Constituição traz: não é passível de anistia, graça ou indulto. Quando os ministros do STF dizem que não é possível a anistia para os crimes cometidos pelo Bolsonaro e demais pessoas do núcleo duro do golpe, porque eles tentaram derrubar o Estado Democrático de Direito, a explicação do Alexandre de Moraes ela é muito clara. Não faz sentido dar anistia para que um grupo político possa tentar dar um golpe e, se o golpe der errado, eles mesmos possuem o poder de darem anistia para eles. Mas aí o Silas Malafaia, que devia ficar calado porque afinal de contas não foi ainda denunciado pela PGR, ele aparece mais uma vez tentando levantar a população através das mentiras. Ele tenta induzir as pessoas a entenderem que o significado de ato privativo é ato absoluto, como se no Brasil, uma república federativa constitucional, nós tivéssemos a possibilidade de ter qualquer tipo de ato absoluto. Não. Existe no Brasil o sistema de 3 poderes, é exatamente para evitar qualquer ato absoluto. Ainda que o poder judiciário ele condene uma pessoa, se tiver dentro da Constituição a possibilidade de graça, anistia ou indulto, essa pessoa pode ser, entre aspas, perdoada pelos poderes políticos. Mas a própria Constituição, ela tem cláusulas que não são negociáveis. Por exemplo, você não pode criar uma lei no Brasil sobre pena de morte. A Constituição veda isso como cláusula pétrea. Você não pode propor dividir o Brasil em 2 países. Isso é cláusula pétrea. Da mesma forma, é cláusula pétrea que determinados crimes, por serem extremamente graves e principalmente por serem crimes que podem ser cometidos pelos políticos, eles não são passíveis de anistia, graça ou indulto. Por quê? Porque o cara que dá anistia, graça ou indulto é exatamente o cara que pode cometer esse crime. É muito fácil, né? Eu cometo um crime, depois o meu pai é eleito presidente da República, o meu pai vai e me dá o perdão presidencial pelo crime cometido. Determinados crimes políticos não são passíveis de anistia, graça e indulto. Principalmente atentado contra o Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Porque senão todas as vezes que dessem um golpe e desse errado, eles mesmos dariam anistia para eles mesmos. Agora, sobre ser um ato privativo do Congresso Nacional, isso é inquestionável. Mas ato privativo significa que só o Congresso tem condições de deliberar sobre anistia. Ato privativo não significa
que a anistia dada pelo Congresso, ela é absoluta, incontestável e válida, mesmo que inconstitucional. Então, mais uma vez, o Malafaia cria bobagem, cria mentira para tentar enganar as pessoas, e nessa toada dele de tentar enganar as pessoas, tentar levar pessoas para as ruas, ele vai ficando cada vez mais complicado, porque ele estava caladinho, ele estava esquecido, ele não foi, inclusive, denunciado nesse primeiro momento. Mas agora o bicho pode pegar para o lado dele, e é sem dúvidas o que todos nós estamos torcendo nesse momento. Agora, no momento em que o Silas Malafaia coloca a Carmen Lúcia falando da impossibilidade de se derrubar uma anistia concedida por meio judicial, eles tentam complicar completamente a situação. Olha, existe uma coisa. Vamos imaginar que uma pessoa recebeu a anistia por um crime para o qual caiba anistia. Isso é uma coisa. A anistia foi válida. Nesse caso da anistia ter sido válida, a OAB entrou na justiça para derrubar a anistia por questões políticas e ideológicas. Eu acho que aquela pessoa não mereceria anistia porque ela é muito do mal. Isso não é discussão a respeito da anistia. Por que no caso do Bolsonaro não cabe anistia? É por questionamento por via judicial? Não, é por previsão constitucional. Ou seja, no caso que o Silas Malafaia trouxe, a OAB tentou derrubar uma anistia concedida porque a OAB não considerava aquelas pessoas merecedoras de anistia. Já no caso da anistia que está em comento, a anistia não é válida, não interessa a pessoa, porque o crime não comporta anistia. O que significa que pode ter sido o Bolsonaro o criminoso, pode ter sido o Papa o criminoso, pode ter sido o Batman o criminoso. É o fato que não comporta a anistia. No caso em que ele traz as palavras da Carmen Lúcia para tentar dar uma ideia de que o STF não pode interferir na anistia, ele está tentando dizer que o STF vai interferir para derrubar uma anistia. Mas não é bem assim. O STF, ele não vai deixar que o projeto de lei da anistia sequer se torne lei, porque ele é inconstitucional em sua origem. A Constituição diz explicitamente que não cabe anistia naquele caso. É bem diferente de, olha, uma pessoa recebeu do Congresso Nacional uma anistia para um crime que é possível anistia, mas aí o grupo político entra na justiça para questionar e fala: tem que tomar anistia porque eu não gosto daquele cara é muito do mal, aquele cara gosta do Ustra. Aí não cabe revisão judicial, porque o crime comporta a anistia, sim. A maioria do Congresso aprovou a anistia, sim. Não comporta a revisão, é o que a Carmen Lúcia está falando. Agora, no caso específico dos crimes cometidos pelo Bolsonaro, há possibilidade de anistia? Não, o Poder Judiciário não vai derrubar a anistia depois. Ela nem vai chegar a ser concedida, porque ela é uma lei que não vai se tornar lei. Parece isso, né? O projeto de lei da anistia, mesmo que votado, ele não se torna lei, porque ele é inconstitucional. E se é incompatível com a Constituição, nem vai chegar a produzir eficácia. Então não tem relação nenhuma o que a Carmen Lúcia falou para o caso da OAB ter entrado contra uma anistia que foi concedida com o caso atual do Bolsonaro e da turma do Bolsonaro, o próprio Silas Malafaia, estarem tentando empurrar goela abaixo da sociedade brasileira um projeto de lei de anistia que é inconstitucional em sua origem. Senhores deputados e senadores, está aí a prova que vocês não devem satisfação a ninguém para conceder a anistia. Artigo 48, inciso 8. Concessão da anistia é competência exclusiva de vocês. Vocês não devem satisfação a STF, nem a ministra Alexandre de Moraes, nem a Lula, senão os senhores estão desmoralizados. E quero usar aqui a linguagem do mundo jurídico. Data venia máxima aos ministros Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Vocês não podem tomar decisões ao bel prazer do momento, se vocês gostam ou não gostam de alguém, mas segundo os fundamentos da Constituição. Senão, vocês estão desmoralizados diante do STF, da opinião pública brasileira, e não são dignos de pertencer à Suprema Corte. Por isso, quero convocar o povo brasileiro.
Terça-feira, 7 de outubro, a partir das 16 horas, vamos fazer uma caminhada em favor da anistia, com saída em frente à Catedral em Brasília. Vamos lá! Não é possível você se calar diante de tanta injustiça, com pessoas inocentes presas numa farsa de pseudo-golpe. Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil. Uma coisa que eu tenho que concordar com Silas Malafaia: deputados e senadores não devem satisfação ao STF para concederem a anistia. Só que quem vai decidir se a anistia é válida ou não é o STF. Motivo muito simples: deputados e senadores, eles não emitem alvará de soltura. Deputados e senadores não assinam extinção de processo. Se essa anistia for votada no Congresso Nacional, como pede o Silas Malafaia, a única coisa que vai acontecer é chegar dentro do STF e virar papel higiênico, porque não tem validade constitucional. Então, ainda que seja privativa do Congresso Nacional e ainda que os deputados e senadores possam sim lutar por essa anistia, ela é um projeto natimorto. É um projeto que já nasceu com vício de constitucionalidade, chega lá no STF e não vai ser aplicado. Eu queria inclusive perguntar ao Silas Malafaia, em qual momento da vida dele ele viu um deputado ou um senador assinando um alvará de soltura para soltar um preso. Quem solta o preso é o juiz, o desembargador ou o ministro. Não adianta nada aprovar a anistia, chegar lá o STF falar que é inconstitucional, ela vai estar aprovada, só não vai ter valor nenhum, porque vai estar incompatível com a Constituição. Então é só briga para fazer oba-oba, para fazer confusão, para tentar jogar uma instituição contra a outra. Não funciona merda nenhuma.